Olá, jornadeiros! Excelente dia a todos vocês. Mais uma vez juntos aqui em mais um dia da jornada, né? Muito obrigado por sua atenção e creio que se você está aqui comigo é porque está valendo a pena juntos aprendermos mais sobre os acontecimentos do livro de Atos, versículo a versículo, né? A gente está aqui há mais de 170 dias, né? Nessa jornada, versículo por versículo do livro de Atos, já passamos da metade e tem sido bênção até aqui. Peço a você que está me acompanhando aí que não esqueça de deixar o seu like, ó. É de graça. Então a gente já está iniciando o vídeo aqui pedindo a você, deixe o seu like para poder ajudar aqui no nosso canal e também participe com a gente dos comentários, tá bom? Estamos no capítulo 15 e a discussão sobre o tema em questão lá na igreja primitiva já está quase chegando ao final. Tiago está com a palavra e ele dá assim uma lição para a gente que é muito importante para nós praticarmos no nosso dia a dia. Então peço que você preste bastante atenção. O capítulo é o 15 de Atos e o versículo é o de número 19, 20 e 21. Vamos lá, diz assim, ó. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então, deixa eu explicar para você. Tiago aqui está fazendo um papel de mediador entre judeus e gentios. O que é que estava em questão para refrescar sua memória? Os judeus diziam que os gentios que se convertessem tinham que circuncidar-se. Os apóstolos diziam que não era necessário. Então ele está fazendo assim uma espécie de mediador entre judeus e gentios. Aos judeus ele está dizendo o seguinte: eu julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Ou seja, colocando sobre eles um jugo que nem eles nem nós podemos carregar. Aí o Tiago explica. Nós devemos sim escrever-lhes, orientar-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, porque eles vêm do mundo, idolatrando outros deuses, são politeístas. Então eu recomendo que eles sejam orientados sobre isso. Não podem se contaminar com outros ídolos, tem que se evitar a prostituição e a carne sufocada e o sangue. Coisas que para eles é natural praticar, mas a palavra de Deus condena. Mas com relação à circuncisão, não se deve colocar sobre eles esse jugo. Então ele está apoiando os gentios nesse ponto. Mas também ele está falando sobre os judeus, que muitas coisas em relação aos judeus têm que ser tolerada. Tem que dar uma concessão para eles. Por quê? O versículo 21 diz, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue em cada sábado. O que é que o Tiago está dizendo? Que desde a infância, os judeus eles têm um contato com a palavra e eles são ensinados diariamente, sábado após sábado principalmente, na lei de Moisés, o zelo que tem que se ter, como ela deve ser praticada e observada. Então eles eram muito severos no zelo em relação à lei. Então os judeus eles trazem esse peso, esse jugo sobre eles desde a infância. Então, para se livrar assim, de uma hora para outra desse zelo da lei, também é muito pesado. Então, ele pede uma tolerância entre a cobrança dos judeus, mas também pede que não seja colocado um jugo sobre os gentios para que se haja um equilíbrio entre ambos. E levaria tempo para que isso acontecesse. Então, Tiago está sendo um excelente mediador. E na vida nós passamos também por muitas situações como estas, em que pessoas têm opiniões diferentes sobre religião, sobre política, sobre fé, sobre Deus, sobre diversos assuntos. O que não se pode é abrir mão da integridade da palavra de Deus. Mas em muitos casos você tem que procurar ser um mediador, analisar um lado, analisar um outro, ouvir ambos os lados e procurar trazer paz entre ambos os povos, entre pessoas, entre situações. A Bíblia diz, Paulo fala sobre isso, que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Eu acho bonito isso.
Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos deu o ministério da reconciliação. Deus não nos deu o ministério da confusão, da briga, da contenda, nada disso, mas da reconciliação. Ou seja, temos que procurar levar paz às pessoas. Uma das bem-aventuranças não é esta? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Tiago está fazendo esse papel. A demanda não era fácil. Judeus cobrando gentios. Gentios não entendendo tamanha cobrança. De repente, os gentios podiam achar a cobrança muito pesada, então vamos abrir mão da fé cristã. Os judeus estavam ultrapassando os limites, então tinha que haver um equilíbrio entre ambos. E Tiago estava buscando exatamente isso. Ele estava sendo um mediador, um moderador, fazendo judeus entenderem gentios e gentios entenderem judeus. É assim que nós temos que agir, sempre procurando trazer paz. E eu acredito que você compreendeu isso, porque você deve vivenciar situações desse tipo, ocasionalmente ou quase que rotineiramente. Procure ser um mediador, uma mediadora, peça sabedoria a Deus, nunca julgue um lado pelo que você ouviu deste e nunca julgue este pelo que você ouviu deste lado. Seja sábio. Todo tipo de situação, todo tipo de conversa trazida para você tem duas versões. Tem um lado de quem traz e tem um lado de quem não traz, e esse lado também precisa ser ouvido. Então, haja sempre com sabedoria e que Deus te dê essa sabedoria para você lidar com estas situações. A partir dessa posição de Tiago, as coisas começaram a ficar mais leves na igreja. Algumas decisões foram tomadas e eu vou explicar isso para você nas jornadas seguintes, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Não esqueça que a gente tem que orar, hein? Sempre a gente ora aqui no finalzinho, né? Vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado por mais uma vez o Senhor falar conosco e nos ensinar através da sua palavra. Esse Espírito Santo de sabedoria que Tiago tinha, nós também precisamos para lidar com tantas situações, Pai, no nosso dia a dia, que para nós são tão difíceis e tão complicadas de se resolver. Mas a tua palavra diz que o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. E é isso que nós queremos receber do Senhor a cada dia, em nome de Jesus. E você sela dizendo amém. Sejam cheios do Espírito Santo. Fiquem todos com Deus, a jornada continua.